Fala pessoal, olha só, no Analisando de hoje é a vez de Eric Pulgar. O volante do Flamengo de 29 anos, camisa 5, é um dos jogadores mais importantes da temporada do Flamengo. Mas tem um detalhe, ele já foi muito criticado no começo da temporada. A gente vai detalhar tudo sobre o Eric Pulgar nesta temporada de 2023 com a camisa do Flamengo. A gente vai falar sobre como ele começou a temporada, até um pouco desacreditado, como ele conseguiu dar a volta por cima com o Sampaoli, como que Tite utiliza o Eric Pulgar, como que ele finalizou a temporada utilizando o Eric Pulgar em 2023. E além disso, será que o Eric Pulgar tem potencial para conseguir se manter em alta em 2024? Será que o Pulgar vai continuar sendo aquele pilar de sustentação do time do Flamengo no meio de campo? A gente vai detalhar tudo agora no nosso Analisando a Temporada. A temporada de 2023 do Pulgar é excelente, é maravilhosa, uma temporada em que crava o Eric Pulgar como um dos principais jogadores do time. Mas eu vou explicar o porquê. Primeiro, o Pulgar ele chegou ao Flamengo em 2022, ali na metade do ano, e até então, ali no segundo semestre, ele não conseguiu desempenhar, como eu posso dizer, um futebol vistoso ainda com Dorival Júnior. Começou 2023 e o Pulgar teve dificuldade no esquema tático do Vitor Pereira. O Vitor Pereira e o Pulgar, eles não tinham uma conexão dentro do esquema de jogo do treinador, do próprio treinador português. E aí o Eric Pulgar acabou que recebendo algumas críticas. Até porque, se a gente for para pensar, todo aquele time do Flamengo com o Vitor Pereira não teve um ápice. Com exceção do Pedro e do Gabigol ali no comecinho, no primeiro mês de temporada, ali em janeiro, comecinho de fevereiro. Tirando esses dois, o Flamengo não teve um ápice coletivo. E os meio-campistas sofrem bastante quando o time não tem uma liga. E aí o que acontece? O Pulgar ele não conseguiu ser unanimidade com o Vitor Pereira, não conseguiu se firmar como titular com o Vitor Pereira. Foi aí, logo na reta final do Vitor Pereira, que o Pulgar se machucou e chegou o Sampaoli, que foi o divisor de águas para o chileno. Com o Sampaoli, o Eric Pulgar mudou. O Eric Pulgar se tornou peça fundamental, levando em consideração que o Sampaoli gostava muito de jogar com um volante ali, um volante meio campista, no caso do Gerson, puxando a marcação, puxando o jogo para um dos lados. O outro volante, no caso o primeiro volante, ele tem o espaço ao contrário totalmente livre para atacar. Resumindo, enquanto o Gerson puxava o campo para o lado direito, puxava o jogo para o lado direito, o Pulgar tinha todo um campo do lado esquerdo. E vice-versa. Quando o Gerson puxava o jogo para o lado esquerdo, o Pulgar tinha todo o campo do lado direito à disposição. E com a tática do Sampaoli, o Pulgar ele consegue atacar os espaços de uma forma única. Não à toa, o Sampaoli e o Pulgar, eles têm essa intimidade dentro de campo desde os tempos de seleção chilena. Então foi bem mais fácil para o Sampaoli mostrar o que ele queria de futebol para o meio de campo formado com Pulgar e Gerson. Gerson, lembrando, trabalhou com o Sampaoli no Marselha. Então o Pulgar ele desempenhou um papel fundamental com o Sampaoli. Eu posso cravar aqui que a virada de chave do Pulgar foi a chegada do Sampaoli. E com o Sampaoli no time, comandando o elenco, o Pulgar teve a oportunidade de mostrar o que ele tem de melhor, que é o quê? A marcação, o ataque ao espaço e também a assistência. A assistência do Pulgar, o poder de passe decisivo do Pulgar é único. É o jogador de defesa, vamos dizer assim, até porque um volante a gente pode considerar um jogador de defesa, é um jogador de defesa que mais tem passe fundamental, passe importante, grande chance criada. Em 2023, foram 2 gols marcados, todos na gestão Sampaoli, e 5 assistências. Uma das assistências, assim, mais glamurosas do Flamengo em 2023 foi do Pulgar, naquele passe do 3-0 sobre o Palmeiras, que o Pulgar deixou o Pedro na cara do gol, aquele passe nas costas do trio de zaga do Abel Ferreira, e aí o Pedro só deu aquele toquinho na saída do Everton. Então, o Eric Pulgar ele tem uma função importantíssima, teve toda uma virada de chave, ele começou desacreditado no início de 2023, ele deu a volta por cima com o Jorge Sampaoli, mostrou o potencial que ele tem de organização do meio de campo, foi justamente com o Sampaoli que ele mostrou ser aquele cara de pegada, aquele cara de marcação, não à toa, também tem um lado negativo do Pulgar, que é um jogador que toma muito cartão amarelo, perdeu jogos importantes do Flamengo por estar suspenso. Foi no caso contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo perdeu de 3-0 pro Atlético Mineiro. E o Pulgar não jogou porque ele estava suspenso, que ele tinha tomado um cartão amarelo muito infantil no jogo anterior contra o América Mineiro, no meio de campo. O Flamengo já estava ganhando e comprometeu, né, o jogo do Flamengo contra o Atlético. Ou seja, deu a volta por cima com o Sampaoli e aí ficou aquele questionamento na cabeça de muita gente. Como vai ser o Pulgar com o Tite? E aí se manteve a maestria do chileno. O Eric Pulgar com o Tite
foi o mesmo Eric Pulgar do Sampaoli, só que com uma diferença que muda muito. O time está mais organizado. O Flamengo encerrou 2023 muito mais organizado que com as gestões anteriores que teve, com o Vitor Pereira e com o Jorge Sampaoli. Então a expectativa que a gente pode ter do Eric Pulgar para 2024 é um Eric Pulgar cada vez mais titular, é um Pulgar cada vez mais fundamental, é um Pulgar cada vez mais decisivo no meio de campo do Flamengo. Porque quando um time tem uma organização tática, quem mais se beneficia é o atacante, claro, porque recebe mais bolas, e também é o jogador do meio de campo. Porque quando você, Pulgar, volante, recebe a bola de frente para os seus companheiros, você vê todo mundo organizado, você vê cada um na sua posição, cada um fazendo a movimentação, você tem um poder de passe maior, um poder de escolha, quer dizer, um poder de escolha maior. Então a tendência é que para 2024, aí é na minha opinião, tá? Na minha análise, na minha visão, para 2024 a tendência é a gente ver um Eric Pulgar cada vez mais fundamental, a gente ver um Eric Pulgar cada vez mais importante no time do Flamengo, comandado por Tite. E aí você fala, pô, Léo, de onde você tá tirando isso? Primeiro, números, dados, estatísticas. Olha só, de acordo com o levantamento aqui do SofaScore, o Flamengo fez 21 jogos com Pulgar no Brasileirão e 16 jogos sem o Eric Pulgar no time titular. Ou seja, 21 jogos com Pulgar de titular e 16 jogos sem Pulgar de titular. Com Pulgar de titular, dos 21 jogos, o Flamengo teve 15 vitórias, 4 empates e 2 derrotas apenas. Sem o Eric Pulgar no time titular, o Flamengo teve, dos 16 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O aproveitamento com Pulgar no time titular é de 78%. Com Pulgar na reserva, 35%. Vocês estão vendo isso aqui? É a diferença do Flamengo com Pulgar e sem Pulgar. O aproveitamento do Flamengo aumenta muito quando o chileno está em campo. Aumenta muito. Foram 40 gols marcados em 21 jogos com o Pulgar de titular e apenas 16 gols marcados quando o Flamengo tinha Pulgar na reserva. Ou seja, além de ser um jogador que organiza o sistema defensivo, ali a linha de defesa no meio de campo, o Eric Pulgar ele também tem aquele poder ofensivo, aquele poder de criação, aquele poder de atacar o espaço, aquele poder de achar o passe decisivo, o passe que cria aquela grande chance, que desmonta a linha de defesa adversária. Então, eu posso dizer aqui, na minha opinião, eu sei que muita gente que está vendo aqui vai concordar e também vai ter gente que não vai concordar, mas paciência. Na minha visão, o Pulgar é sim, sem dúvidas, sem sombra de dúvidas e muito disparado, o melhor jogador do Flamengo em 2023. Sem dúvida. O Pulgar ele é o melhor jogador do Flamengo em 2023. Foi o jogador que conseguiu dar a volta por cima lá no início da temporada. Ele manteve o alto índice de rendimento quando trocou de treinador, quando saiu o Sampaoli e entrou o Tite. Até melhorou. E tem potencial de seguir na titularidade do Flamengo para 2024. Aliás, tem potencial não. Ele pode ainda se transformar num jogador cada vez mais importante no time do Tite. E o Tite adora jogadores assim, que tem essa capacidade de organização defensiva e tem visão de jogo para ataque de espaços. Não à toa, o Tite, ele gostava do Casemiro na seleção brasileira, mas queria um Casemiro um pouco mais ofensivo, um Casemiro que pisasse um pouco mais a área adversária, um Casemiro que chegasse mais no campo de ataque. Por isso que o Casemiro na seleção, ele era um Casemiro um pouco diferente do Real Madrid. Era um Casemiro que dava um passo um pouquinho à frente. E o Eric Pulgar, ele é esse cara. Então, galera, expectativa do Pulgar para 2024 é a melhor possível. Na minha visão, é a melhor possível. Ele tem tudo para ser o xerife do meio de campo do Flamengo. Tem tudo para ser aquele cara incontestável no meio de campo do Flamengo. E aí, eu confesso que me surpreendi com o Pulgar em 2023, depois daquele começo um pouco, como eu posso dizer, um pouco contestável, né, do Eric Pulgar, mas a gente tem que entender o contexto. Era um Flamengo que ainda estava se adaptando ao Vitor Pereira, um esquema tático complexo do Vitor Pereira. Depois chegou o Sampaoli, aí foi onde o Eric Pulgar desandou a jogar bola e joga pra caramba o chileno, cara, joga demais. E já aproveitando, pessoal, clica no curtir aqui no nosso programa, no nosso Analisando a Temporada. Clica no curtir, se inscreve no canal do Coluna do Fla. Eu sei que a gente vai falando aqui, eu vou passando a visão aqui do Pulgar e nessa dinâmica você acaba esquecendo de clicar no curtir, é normal, eu entendo. Mas por isso que eu tô lembrando aqui, clica no curtir, é rapidinho e manda aqui no chat também. Qual é a sua opinião? O Pulgar, ele vai continuar sendo um jogador fundamental pro Flamengo em 2024? Ou você acha que ele vai ser descartado, vai ser escanteado
pelo Tite? Deixa a sua opinião no chat, beleza, galera? Então esse foi mais um Analisando a Temporada. Desta vez a gente fala do Eric Pulgar. E compartilha o link pra galera, compartilha o link pro seu colega que pegou no pé do Pulgar no começo do ano, porque agora a expectativa é que o Pulgar seja cada vez mais importante no Mengão, tá certo? Até mais, saudações rubro-negras!